Olá pessoal, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos à nossa videoaula de formulários do curso de Programação Web 1. E nessa segunda videoaula sobre formulários, a gente vai acabar o nosso formulário, né? Vai acabar de montar ele, a gente começou na aula passada. Então assim, para começar, terminar a montagem, vamos colocar mais um campo aqui, né? Só para vocês lembrarem como que tá. O nosso formulário até agora está nesse formato. A gente vai ainda fazer ele ficar mais completo. E para colocar aqui, a gente vai colocar mais um campinho aqui, né? Vamos copiar esse cara, né? Vamos colar aqui. E vamos colocar agora um tipo de entrada um pouquinho diferente. Vamos colocar, por exemplo, a data de nascimento, né? Vou colocar aqui data de nascimento, ok. O nome do campo, opa, aqui não, o name, né? E aqui a gente vai colocar o tipo diferente, que esse tipo aqui vai ser do tipo date, tá? Isso já vai modificar o tipo do cara que vai ser renderizado para a gente lá no HTML. Data de nascimento, ok, ó. Se a gente for ver aqui, ele já renderizou o cara, tá vendo? Ó, inclusive ele renderiza com um tipo diferente, ficou bem legal, né? Eu já posso colocar um dia a mais, um dia a menos, selecionar o outro cara aqui também, eu também posso aumentar. Isso, lógico, vai depender de cada navegador que a gente colocar. Mas agora vamos fazer alguns itens interessantes. Por exemplo, eu mandei submeter, ele vai embora, né? Eu posso falar assim, ó, eu não posso submeter, cadastrar o cara sem enviar os dados. Então eu tenho que colocar aqui os campos que são obrigatórios aqui de ser preenchido. Então se a gente vir aqui, ó, por exemplo, vamos colocar no campo nome do cliente que ele é obrigatório, né? Então a gente coloca esse requerido aqui. Não precisa colocar nada, é só colocar ele que ele já vai fazer. Ó, vou atualizar aqui. Então vou mandar submeter de novo, né? Ó, quando eu mando submeter, ele não deixa eu submeter e manda, ó, preencha esse campo. Tipo, ele está me obrigando a preencher esse cara. Então quando eu preencho aqui e coloco certo e mando submeter, ele já vai permitir submeter. Deixa eu colocar aqui de novo aqui, André. Ó, vou mandar submeter, ele mandou o formulário, tá vendo? Mas só que é um campo que tem que ser preenchido. Inclusive quando eu passo o mausinho em cima, tá vendo? Ele coloca preenche esse campo, né? Isso é bem interessante também. Então eu posso colocar esse requerido também. Eu vou querer que o cara sempre digita aqui o CPF. Então a gente coloca aqui também requerido nele, né? Tem outro atributo interessante que é o autofocus. Autofocus ele determina, não preciso também de atributo, que esse campo vai ser o primeiro campo a receber o foco. Então assim, no nosso formulário vai ter somente um. Eu quero que o primeiro seja o nome do cliente, né? Como vocês podem ver aqui também, ele tem um autocomplete, né? Se por um acaso vocês não quiserem colocar esse autocomplete, a gente pode colocar off nele, né? E o padrão dele é on. Então vamos dar um F5 aqui, ó. Vocês vão ver que o CPF vem. Esse cara aqui ele não mostra o autocomplete, né? Isso aí é interessante também. Talvez vocês possam precisar para algum modelo de vocês. Bem, vamos lá. Vou falar um pouco agora sobre colocar esse cara dentro do nosso grid CSS, né? Então vamos colocar esse CPF e essa data de nascimento para eles ficarem juntos aqui, né? Vamos lá. Para a gente estar colocando esses caras juntos, vocês já viram isso numa aula passada, mas a gente vai criar uma div aqui que vai ser a nossa home, né? E essa div aqui eu vou colocar ela como uma class home. Opa. Vou colocar esses dois caras aqui dentro, né? Deixa eu dar um tab aqui. E para colocar esses caras aqui para mim poder caracterizar eles, eu vou colocar uma outra div aqui que vai dizer para mim, para cada um desses campos, quantas colunas eu quero, né? Então, esse div aqui vai me dizer, por exemplo, quantas colunas que eu vou querer para esse primeiro campo aqui. Então, eu vou copiar esse cara, vou colocar ele aqui, vou dar um tabzinho para ficar indentado, né?
E aqui eu vou dizer para mim quantas colunas eu quero. Então eu coloco um class, isso aqui a gente já viu numa aula passada, né? E a gente vai colocar esse cara com call traço sm traço. Esse cara, por exemplo, eu quero que ele preencha com 6 colunas. Se vocês lembram lá do grid CSS, a gente tem até 12 para preencher, né? Então eu vou preencher ele com 6 colunas. E vamos fazer a mesma coisa aqui, né? Deixa eu copiar para não ter que digitar de novo. Copiar esse cara para esse outro cara aqui. Esse cara eu vou preencher só com 3, né? O campo data, ele não é tão grande assim, né? Deixa eu dar um tabzinho aqui. Vou fechar uma div que ficou faltando aqui, né? Vou dar um Ctrl C aqui. Ok. Bem, pronto, né? Gente, isso é interessante. A gente, utilizando o Grid CSS, tem essas facilidades, ó. Se a gente for ver aqui agora, eu já coloquei ele e já reconfigurei aqui a posição dentro aqui do nosso grid, né? Ó, olha lá, ó. Esse cara aqui ocupou a metade, né? Que é 6 de 12 colunas. E esse cara ocupou 3. Então já ficou um posicionamento bem mais interessante para a gente, bem mais utilizado, ok? Pessoal, para a gente poder adiantar, eu vou adicionar o restante dos campos e as diferenças que tiver eu vou falando para vocês, tá? Eu vou adicionar lá o código na mão e para a gente não perder muito tempo na aula, ok? Ok, pessoal, eu já adicionei lá os campos, né? Aqui eu já estou mostrando o resultado para vocês, mas eu vou explicar. Tem alguns atributos que a gente colocou novo, a gente pode ver que além da cidade aqui eu coloquei número de dependentes. Tá vendo que aqui aparece uma dica? Esse número de dependentes ele pode ser de 5 a 1, então ele vai de 5, tá vendo? 1, então ele não diminui menos, isso aqui também é uma propriedade interessante. O campo telefone, e-mail, que é um campo obrigatório, se eu colocar alguma coisa diferente ele não vai deixar eu preencher. Cidade, olha, que a gente pode selecionar uma cidade aqui dentro, o estado também. Senha, que essa senha vai aparecer somente um itemzinho. Eu ainda coloquei 2 itens aqui, que é um de selecionar um peso, digamos assim, né? Que pode ir do número até o outro. E aqui para selecionar uma determinada cor também, que pode ser utilizado, ok? Então vamos ver lá dentro do HTML, para cada um desses, como é que a gente fez para criar, ok? Então vamos lá, vou começar aqui em cima, né? A gente já tinha feito o CPF e a data de nascimento. Vocês vão ver que aqui, ó, eu criei uma div ROM, né? E essa ROM ela termina aqui. Então essa linha faz referência a esses 3 campos aqui que são criados. Então esse primeiro eu coloquei com tamanho 6, que a gente colocou o CPF, ó, que ele está ocupando todo o tamanho 6, né? E aqui a gente colocou a data de nascimento que ocupa um tamanho 3, né? Ok? Esse campo ele é requerido, a gente já viu para que serve. Todos eles estão marcados com essa propriedade campo para a gente poder estilizar, que a gente vai colocar alguns estilos também diferentes lá dentro dele depois, tá? O número de dependentes aqui que a gente colocou, né? O label. E esse cara vai ocupar 3 colunas, né? Dentro lá do nosso grid CSS. E aqui eu coloquei o tipo number. Esse tipo number a gente pode colocar alguns atributos a mais. Por exemplo, esse placeholder, que na verdade é o número máximo de dependentes que eu coloquei esse texto, é uma dica que ele coloca aqui dentro. Então, vocês vão ver que aqui quando... Deixa eu dar um F5 aqui para atualizar, ó, ele aparece uma dica aqui dentro, tá vendo? O número máximo de 5 dependentes. Então, ele aparece dentro do campo a dica. É lógico que depende do navegador como vai ser exibido, né? Mas no nosso caso ali no Chrome é exibe daquele formato. E esse aqui é o número máximo que o máximo que esse campo do tipo número aqui, né? Ele vai poder estar assumindo, e esse daqui é o mínimo, ok? Então assim, terminei essa linha, certo? Aí eu vou partir para essa outra linha aqui que eu tenho o telefone e o e-mail. Bem, criei uma nova linha, né? E nessa linha, uma de 6, outra de 6. Então eu copiei todo o formulário, a metade para cada um. Ficou legal também, né? E aqui eu coloquei o tipo, né? Que a gente coloca o tipo é e-mail. Então ele valida se o e-mail é válido, tá, gente? Então isso é bem interessante também, tá? Em relação ao telefone,
tem alguns navegadores que aceitam um tipo que eu coloco o TEL aqui, todos aceitam, né? Mas só que como o formato é diferente, ele não vai validar, tá? Mas só que a gente pode fazer essa validação do telefone via JavaScript. E pelo que eu vi também, tem um tipo que eu posso colocar aqui dentro do HTML que ele faz uma formatação no telefone, mas só alguns navegadores aceitam. Então eu nem coloquei aqui. Depois a gente vai aprender a fazer isso com JavaScript. Vamos lá, então terminei essa linha. Aí a gente vai partir para essa linha aqui, ó, de cidade, estado, que tem alguns campos diferentes, né? Esse campo aqui, ó, eu estou colocando um tipo select, tá vendo? E aqui eu coloco ID cidade, name cidade e class eu coloco do tipo campo, que é aquela formatação que a gente vai fazer. E dentro desse select, né, que a gente está usando, eu tenho as opções que vão aparecer, tá vendo? Para cada uma das opções eu coloco um valor, que é o valor que vai ser passado para o back-end, e o display que vai ser exibido na frente, tá vendo? Então aqui eu tenho o valor que vai ser passado e o display, tá vendo? Isso também é interessante. A mesma coisa foi feita aqui, ó, com o select do estado, tá vendo? O select do estado eu tenho o valor que vai ser passado e eu tenho aqui a descrição, tá vendo? Então tem o valor que vai ser passado e a descrição, né? A cor que a gente colocou, eu coloquei para ocupar somente uma coluna, tá vendo? E nessa uma coluna eu coloquei o tipo color. Só colocar o tipo color, ele já coloca para mim preenchendo esse campo nesse formato, me dando essa opção de eu selecionar uma cor, formular uma cor diferente, né? Isso é bem legal também, né? Aqui eu coloquei um outro tipo que é um range. Esse range ele faz esse carinha aqui, ó, para a gente poder selecionar. E nesse range eu coloquei o mínimo de 1, o máximo de 10. O valor atual que ele aparece quando a gente atualiza, o valor é 2. Eu vou colocar aqui para 5 só para vocês verem a diferença. Ó. Eu vou mandar atualizar aqui a nossa página, ó, ele aparece aqui no meio. Se a gente colocar, por exemplo, eu quero colocar aqui o valor atual de 10. E quando a gente atualizar, ó, ele já coloca aqui no final. Então, é o range, eu coloquei ele como requerido, né? Ok? E aqui a gente tem a última linha, que é essas duas aqui, onde eu pego a senha e a confirmação de senha. Para confirmar a senha aqui, a gente coloca o tipo password, entendeu? Só tem diferente isso, o password aqui, que ele vai pedir a senha, né? Então eu coloquei os dois campos, cada um ocupa um tamanho de 3. Gente, e lembrando que é muito fácil, né? Eu quero aumentar isso aqui, eu vou colocar isso aqui para ocupar 4 campos aqui, né? Quando a gente atualiza aqui, ó, ele já ocupa 4 partes, né? Lógico que não ficou muito... É bom colocar simétrico, né? Vamos lá, 5, né? Então fica fácil para a gente distribuir os campos dentro do nosso formulário aqui. Bem, pessoal, para ficar um pouco mais elegante esse formulário nosso, eu criei um estilozinho que a gente vai adicionar ele aqui. Primeiro eu vou colocar aqui uma parte do botão, né? Esse botão eu coloquei aqui um display inline block, algumas características de cor, né? Que eu vou passar aqui para vocês poderem estar copiando. Algumas características quando receber o foco ou receber o, o mouse por cima, né? E um modificador que eu fiz aqui, né? Que é para o botão principal. Então, esses caras aqui vai ficar da seguinte forma aqui no input, né? Eu vou colocar aqui, ó, tá vendo que aqui dentro aqui eu coloquei, ó, class, botão e coloquei o modificador, o botão principal. Só para a gente ver como é que vai ficar, deixa eu salvar aqui também o CSS, né? Vamos colocar o nosso botãozinho, ó. O botãozinho ficou bem mais bonitinho, redondinho, tá vendo? A gente, para ele ficar redondo, a gente coloca esse border radius aqui, né? Então ele fica mais redondinho, fica mais elegante, né? E vamos colocar algumas características a mais aqui nesses caras para poder ficar mais interessante, né? O nosso vamos colocar aqui, além disso, vamos colocar um tamanho um pouquinho maior dele, né? De 2.8 em, né? Vamos colocar também um padding nele.
Vamos colocar uma borda mais interessante nele. Vamos colocar um border de 1px solid. Vamos colocar de uma cor cinzinha, né? Vamos fazer as bordas do campo ficar um pouquinho arredondada também, então vamos colocar vamos colocar de 5px. Vamos colocar o background para ficar branquinho. Vamos colocar o font size um pouquinho maior também. Vamos ver lá como é que ficou o nosso formulário. O formulário ficou muito mais bonitinho, né? Tá vendo? Ficou com as bordazinhas arredondadas, né? A cor de fundo ficou exatamente a cor do formulário, né? Ficou bem mais interessante o formulário. Beleza, pessoal? Eu acho que a parte de estilização e a parte também dos atributos, eu acho que eu falei praticamente todos para vocês, né? Que vocês vão precisar estar usando para o formulário. Então, um forte abraço para vocês aí, bons estudos, gente.